Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, tá? Eu sou professor de matemática e nesse vídeo vamos responder uma questão é, do concurso do Banco do Brasil. Foi um concurso aplicado em 2018. Foi um concurso elaborado pela banca SES Gran Rio, tá? Então essa é a questão 29 da parte de probabilidade e estatística. Se você quiser ver os vídeos anteriores, tá? Em que eu respondo tanto a parte de matemática básica, já respondi completa e estou respondendo agora a parte de probabilidade e estatística. Se você quiser dar uma olhada na playlist, clicar aqui no card aqui em cima e você vai para lá ou ir direto no meu canal e procurar pela playlist concurso Banco do Brasil 2018. Bom, então essa é a questão 29, tá? Ela é uma questão basicamente de que a gente fala tanto de probabilidade quanto de estatística. Então vamos dar uma lidazinha nela para ver como é que a gente pode respondê-la. Vamos lá. Ela diz assim, ó, três caixas eletrônicos X, Y e Z atendem a uma demanda de 50%, 30% e 20%, respectivamente, das operações efetuadas em uma determinada agência bancária. Dados históricos registraram defeitos de 5% nas operações, né, realizadas no caixa X, em 3% das realizadas no caixa Y e em 2% das realizadas no caixa Z. Com vistas à melhoria no atendimento aos clientes, esses caixas eletrônicos passaram por uma revisão completa em que, bom, aí eles o primeiro item diz assim, ó, fizeram o seguinte, reduziu em 25% a ocorrência de defeitos. Então veja que essa redução de 25% é no total de defeitos, beleza? Item 2. Ela igualou as proporções de defeitos nos caixas Y e Z. Então, tinha determinado defeito em Y, por exemplo, digamos que reduziu para 2. Então, tanto o Y como o Z, a quantidade de defeitos seria 2, tá? E a 3 ela diz assim, ó, regulou a proporção de defeitos no caixa X, que ficou reduzida à metade da nova proporção de defeitos do caixa Y. Então perceba, eu coloquei um exemplo, tá? Eu ainda não respondi. Mas se a redução de defeito do Y fosse para 2, o defeito em X seria 1, né? Porque seria a metade. Aí vamos ver o que ele pergunta, né? Considerando que, após a conclusão do processo de revisão, sobreveio um defeito, né? A probabilidade de que ele tenha ocorrido no caixa Y é. Então ele está dizendo o seguinte: ocorreu um defeito determinado num dos três caixas, qual a probabilidade dele acontecer no caixa Y? Bom, primeiro passo para a gente ver, né, para a gente calcular essa probabilidade, primeiro a gente teria que calcular quanto de defeito ficou no caixa Y, tá? Dividido pelo total de defeitos, correto? Então isso a gente encontra a probabilidade, é isso que a gente tem que fazer. Então qual é o primeiro passo? Bom, a gente tem que calcular quanto de defeito há, né, antes dessas melhorias. Como é que a gente faz isso? Ora, a gente pode fazer isso utilizando a demanda de cada caixa multiplicada pelos defeitos de cada um, tá? Isso antes da melhorias. A gente vai encontrar quanto de defeito há nos três caixas, beleza? Isso você pode encontrar se você quiser um livro para você estudar para esse concurso, você pode muito bem utilizar o Estatística Básica, por exemplo. Você pode digitar lá Estatística Básica PDF no Google, você encontra fácil esse livro na internet. Bom, então é isso que a gente vai fazer, esse primeiro passo. Vamos encontrar esse valor. O que a gente vai fazer? Vai pegar a demanda, que é 50% vezes de Y, tá? Vezes o seu defeito, que é, ó, dados históricos registram defeito em 5%. Então, 50, que é a demanda, vezes 5%. E vamos somar com o defeito de Y e X. Então, a demanda em Y é 30%, vezes o defeito em Y, tá? Aqui, ó, os dados registram 5% de operações
realizadas no caixa X e 3% realizada em Y. Então 3% em Y mais realizadas em 2% em Z. Então a gente tem, né, 20% vezes 2%. Isso vai ser igual ao total de defeitos, tá? Então vamos lá. 5 vezes 5 dá 25, eu vou botar de forma nominal, tá? 0,5 vezes 0,5 mais 0,3 vezes 0,3 mais 0,03, né? 0,05. Então 0,2 vezes 0,02. Então a gente vai ter, ó, 0,05 vezes 0,5, isso dá 5 vezes 5 dá 25. Eu já fiz essa conta, tá? Eu já vou colocar direto aqui. Isso dá 0, isso é igual a 0,038, certo? O que significa esse 0,038? Isso é a quantidade de defeitos, né? E, por exemplo, em 100, né, atendimentos dos caixas eletrônicos. Então, 0,038, isso será a quantidade de erros, né, nominais dos caixas eletrônicos. Então, isso a gente pode, tá, transformar isso em porcentagem e dar 3,8% erros, né, dos caixas eletrônicos. Por que isso é importante para a gente responder a questão? Bom, a gente pode agora utilizar as informações que ele forneceu. Ele forneceu o seguinte, ele disse isso aqui, ó. Ele disse que reduziu em 25% a ocorrência de defeito. Bom, a ocorrência de defeito, ó, essa é a ocorrência de defeitos. Então a gente só fazer, né, uma redução de 25%. Reduzir 25% em 0,38 é a mesma coisa que a gente multiplicar por 75% ou 1/4, tá? Então ou 3/4, né? Eu vou fazer multiplicar por 3/4 porque fica mais simples. Então 3/4 de 3,8%, eu também já fiz essa continha e ela dá, né, exatamente 2,85% de defeito. Então veja, do total de defeitos que essas máquinas apresentavam, foram reduzidos 25%. Só que ele quer a probabilidade de que um desses defeitos ocorra em Y. Então a gente vai utilizar as informações dadas no item 2 e no item 3. Então como é que a gente vai fazer? Ele diz assim, ó, igualou a proporção de defeitos nos caixas Y e Z. Bom, a gente vai aplicar isso daqui para para os novos atendimentos com essa redução, beleza? A gente vai fazer o seguinte, ó. Não era 50% que o caixa X atendia, né? Então continuar e vai continuar, né, 50%. Porém, o defeito de X não é mais 5%. E sim, ele diz aqui, ó, quanto fica, ó. Em 3, reduziu a proporção de defeitos no caixa X, que ficou reduzido a metade da nova proporção de Y. Então, X, né, vai ser a metade de Y, ou seja, Y sobre 2. Y posso dizer que é a proporção de defeitos, né, do seu caixa. Então, no lugar dos defeitos de X, eu posso colocar dos defeitos de Y dividido por 2, correto? Mais, ó, mas, né, a gente tem que ter agora a demanda de Y, ou seja, 30%, e agora vai ser do próprio Y com a melhoria, ou seja, 30% vezes Y, mais, né, a proporção de Z. Só que ele está dizendo aqui, ó, igualou a proporção de defeitos dos caixas X, Y e Z. Então, o que a gente faz? 20%, e a gente não precisa representar por Z, representamos por Y. Isso tem que ser igual a quanto? A redução de 25% de 3,8, ou seja, 75% de 3,8, que dá quanto? A gente fez aqui 2,85.
que a gente faz agora? Calcula a proporção de defeitos em y. Vamos lá. Então, ó, 50 dividido por 2, então, eu já vou colocar na forma nominal, isso dá 0,25 vezes y, mais 0,3 vezes y, mais 0,2 vezes y, igual a 2,85, correto? Então, se eu somar isso daqui, ó, vamos lá. 0,3 mais 0,2 dá 0,5. Mais 0,25 dá 0,75. Y igual a 2,85. Beleza? Aí vamos lá. Agora eu passo 0,75 dividindo 2,20. Ah, esqueci de colocar isso aqui na forma nominal, tá? Isso aqui está em forma de porcentagem. Vou representar isso agora em forma de porcentagem, ó. 0,75 y igual a... Agora eu tenho que dividir isso aqui por 100, né? Então dá 0,0285. Portanto, y, eu encontro que y, a proporção de defeitos em y agora vai ser 0,0285 dividido por 0,75. Eu já fiz essa continha aqui e eu encontrei o defeito de y agora deu 3,8%. Já está em forma de porcentagem, tá? Isso vai dar 0,038. Parece coincidência, né? Que a proporção de redução de y ser igual a anterior que a gente encontrado, mas foi apenas uma coincidência. Por quê? Porque se os defeitos de y eram, ó, as operações realizadas em x e 3% nas operações no caixa y. Veja que de y ele aumentou, tá? Em z também aumentou para 3,8%. Porém, em x ele reduziu pela metade. Então, x, a proporção de x diminuiu bastante, ou seja, sendo 1,9%. Só que ele quer o quê? Ele quer, né? Ele quer a probabilidade de que um erro seja no caixa y. Beleza? Então, vamos lá. Vamos supor o seguinte, eu vou abrir uma tela em branco, aqui, ó, para a gente fazer isso aí. A gente encontrou o quê? A gente encontrou que y é 3,8%, z que é igual a 3,8% também, e agora x é igual a, isso mesmo, 1,9, que é a metade. Aí vamos supor que teve o quê? Um atendimento de 100. Teve, né, por exemplo, 100 atendimentos. Aí vamos lá. Como teve 100 atendimentos, lembra que x atende 50, né? X tem 50, ele atende 50%, então 50 atendimentos. Y atendeu quanto? Y atendeu 30%, ou seja, 30. E Z atendeu quanto? Z atende apenas 20. Só que eu quero calcular o quanto de erro, né, deu em Y. A quantidade de erros que deu em Y, né, foi exatamente... veja que o total aqui, ó, o total tem que dar 100, correto? Então, ó, para eu calcular quanto de erro deu em Y, eu posso calcular assim, ó, erros em Y. Ou seja, 30 atendimentos deu erro de 3,8%. Como é que a gente calcula isso? A gente calcula fazendo 30 vezes 0,038. Eu também já fiz essa continha, tá? Que dá exatamente 1,14. Beleza? Ó, 3 vezes 3, 3 vezes 8 dá 24, vai 2, 3 vezes 3 dá 9 e 2 dá 11, né?
Então a gente anda duas casas. Então isso aqui ocorreu 1,14 erros em 100 atendimentos. Só que quanto de erro teve no total dos 100 atendimentos? Vamos calcular agora o total de erros nos 100 atendimentos. Vamos lá. Lembra que a proporção de erros que a gente tinha calculado que ficou era 2,85. Então, se a gente fizer 100 vezes 2,85, lembra que isso aqui, ó, por cento, isso teria que ser na forma nominal, então a gente faria 100 vezes 2,85 dividido por 100, a gente pode eliminar esses dois zeros, e o total de erros em 100 seria 2,85 erros em 100 casos. Então a probabilidade de que seja em y é exatamente igual a 1,14 dividido por 2,85. Eu já fiz essa continha, tá? E ela dá exatamente 0,4. E 0,4 em porcentagem, tá? A probabilidade de y é, né, 0,4 vezes 100, 0,4 vezes 100. Isso a gente representa como 40%. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clica aí no like. Se você quiser ver os próximos vídeos, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você não perder os próximos vídeos. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.